Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui e hoje, conforme prometido, vamos dar sequência ao assunto respiração celular aeróbica. Você já tem aí uma aula falando sobre a glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular. E a gente tem, entre a glicólise e o ciclo de Krebs, a gente tem uma etapa ali intermediária que é chamada de acetilação ou DOP, que eu gravei separadamente também. Mas para que o assunto fique bem completo, eu vou revisar com vocês essa etapa de acetilação, que acontece ali a transformação do piruvato em acetil coenzima A. Então vem comigo, zerou lá a vida aí, pau na máquina. Vamos lá falar sobre o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, minha gente, que também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico, ou ainda ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Então, você pode escolher ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, ou ainda ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Vamos lá, lógico que ciclo de Krebs é o mais comum, né? Quando você tem lá a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise vai ocorrer a quebra da glicose, o início da oxidação da molécula de glicose. Oxidar significa, né, que quem oxida perde elétrons. Então, quem oxida perde elétrons, a glicólise vai produzir duas moléculas de piruvato. Importante você lembrar que são 2 piruvatos para cada glicose. Glicose, uma molécula de 6 carbonos, o piruvato, uma molécula de 3 carbonos. Então, precisa multiplicar por 2, né? Então, são 2 piruvatos, 2 ácidos pirúvicos produzidos por uma glicose. O piruvato, gente, uma vez que tem oxigênio na célula, o piruvato ele entra na mitocôndria. E na mitocôndria, o piruvato ele vai perder uma molécula de CO2, um processo que a gente chama de descarboxilação. Descarboxilação, ou seja, vai sair um CO2. Então veja que aqui está o piruvato, ó, H3C, C-dupla-O, C-dupla-O, OH. Saindo um CO2, na verdade, se você pensar na molécula de glicose como um todo, tinha lá 6 carbonos, não é verdade? Então, tem 2 piruvatos. Então, a gente pode multiplicar isso aqui por 2. Então, na verdade, estão entrando 2 piruvatos na mitocôndria, estão saindo 2 gás carbônicos. Então, nós já tiramos 2 gás carbônicos aí da molécula de glicose, né? A gente pode ver assim também. Saindo esse CO2, o que sobra, gente? Sobra o acetil, que é uma molécula de 2 carbonos. Acetil, H3C, C-dupla-O, H. Perceba que eu deixei aqui em evidência esse hidrogênio, porque agora entra em atividade um conjunto enzimático aí, que é o NAD, né? Processo enzimático, um complexo enzimático, que é o NAD, que é um aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons. Então, o NAD pega aquele hidrogênio, um aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons, e passa a ser chamado aqui de NADH. O que sobra, gente? H3C, C-dupla-O. Sobra o acetil, que vai entrar em jogada aqui uma enzima importante, que é a coenzima A. Então, fica o acetil, junta com a coenzima A, então a gente tem uma molécula muito importante, que é a acetil-CoA. Perceba que a próxima etapa agora de reação química vai ser, propriamente dito, aí, o ciclo de Krebs. Quem dispara o ciclo de Krebs é acetil-CoA, galera. Então é importante você saber de onde vem essa acetil-coenzima A, como ela é formada. É o piruvato que entrou na mitocôndria, perdeu um gás carbônico, o NAD, que pega o hidrogênio, sobra o acetil, que junta com a coenzima A e forma esse composto denominado de acetil-CoA. Essa etapa intermediária a gente pode, né, chamar então de acetilação ou DOP, né, porque entra em ação aqui uma enzima, né, que vai ser responsável por reagir aí também com o piruvato, a piruvato desidrogenase, né, piruvato desidrogenase, até difícil de falar esse nome aí. E aí, galera, próxima etapa então, uma vez que o piruvato entrou na mitocôndria e se transformou em acetil-CoA, agora eu posso resumidamente falar assim para vocês, vai disparar
o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, quem dispara esse ciclo de Krebs vai ser a acetilcoenzima A, uma molécula que tem aí 2 carbonos, né, junto com uma coenzima importante, que é a coenzima A. Importante dizer que o ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria, numa região chamada de matriz mitocondrial. É esse tipo de informação que vai ajudar você a gabaritar uma questão. Perceba que o ciclo de Krebs, ele é muito mais complexo do que a gente vai ver aqui. Porém, tá? Eu já vou falar demais até para questões de ensino médio, para questões de vestibular, a gente já vai ver mais do que o suficiente. Então, fique tranquilo. Se você está assistindo essa videoaula pensando no vestibular, pensando no Enem, a gente já está aqui vendo o ciclo de Krebs de uma maneira, assim, bem tranquila, né? Mas suficiente para você gabaritar qualquer questão aí de vestibular ou Enem. Às vezes, uma questão mais doida, né, mais encardida, ela pode trazer aí o ciclo de Krebs um pouco mais completo para vocês, mas aí ela não vai te cobrar o ciclo em si, ela vai trazer ali como um contexto, daí é importante você saber o que ocorre no ciclo de Krebs. Veja lá então, o ciclo de Krebs, ele é uma etapa, né, importante aí da respiração celular, uma etapa ali intermediária. Veja que, para que o piruvato entrasse na mitocôndria, precisa ter oxigênio. Só que o oxigênio, ele não participa diretamente do ciclo de Krebs. Então, a gente pode dizer que o ciclo de Krebs é uma etapa aeróbica indireta. Ele depende do oxigênio indiretamente, mas diretamente o oxigênio não participa do ciclo de Krebs. O oxigênio vai participar lá na última etapa, que é a cadeia respiratória, como um aceptor final de hidrogênios e elétrons. Mas aqui, no ciclo de Krebs, o oxigênio não participa diretamente. Então, o acetilcoenzima A, uma molécula de 2 carbonos, vai se juntar com o oxalacetato, que é uma molécula de 4 carbonos, e vai formar o ácido cítrico. Então, acetilcoenzima A junta-se com o oxalacetato, ou ácido oxalacético, que é uma molécula de 4 carbonos, mais 2 da acetil-CoA, forma uma molécula de 6 carbonos, que é o ácido cítrico. Esse ácido cítrico, então, vai ser produzido, e aí começa, né, gente? Aí, na verdade, até a gente pode dizer que continua o processo de oxidação da glicose, porque o início da oxidação da glicose ocorreu lá na primeira etapa, na glicólise. Importante você entender que até o final do ciclo de Krebs, a gente vai ter oxidado completamente a glicose, ou seja, retirado completamente os carbonos e os oxigênios da molécula de glicose. O que nos interessa mesmo são os hidrogênios e os elétrons. Carbono e oxigênio vão sair do seu corpo na forma de CO2, na forma de gás carbônico. Então, você tem aqui, ó, 2 CO2, tá? Veja, quando o piruvato entrou na mitocôndria, cada piruvato já perdeu um CO2. Então, a gente pode dizer que a gente tem ainda 4 gás carbônicos para poder retirar. Como são 2 acetilcoenzima A produzidas por cada glicose, eu tenho 2 piruvatos, eu tenho 2 acetilcoenzima A entrando. Então, a gente entende que o ciclo de Krebs, ele ocorre 2 vezes. Então, tudo que eu fizer aqui vai ser duplicado. Por isso que eu escrevi 2 voltas. Por molécula de glicose, o ciclo de Krebs vai dar 2 voltas de reações, porque são 2 acetil-CoA. Então, por acetil-CoA, sai 2 gás carbônicos. Mas se eu multiplicar por 2, você tem lá, então, 4 gás carbônicos. Por molécula de acetil-CoA, vai produzir 3 NADH. 3 NADH, lembre-se que o NAD é um complexo enzimático dependente aí da vitamina B3, a niacina, que é um aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons. Então, cada volta do ciclo de Krebs produz 3 NADH. Como a gente vai depois multiplicar tudo isso por 2, eu já posso entender que são produzidos 6 NADH no total aí, em relação ao ciclo de Krebs. Vai produzir uma molécula de ATP. Para falar bem as verdades, gente, produz o que a gente chama de GTP.
Sim, nem sempre é produzido o ATP, né, adenosina trifosfato. No caso do ciclo de Krebs, ele produz GTP, que é guanosina trifosfato. Depois ele converte essa guanosina trifosfato em adenosina trifosfato. Nem sempre a base nitrogenada pode ser a adenina, pode ser a guanina, a timina, pode ser outra base nitrogenada. Mas é importante que depois seja convertido em ATP, que é a moeda energética padrão da célula. Então, produz 1 GTP, cada volta do ciclo de Krebs 1 GTP, multiplicando por 2, a gente entende, então, que o ciclo de Krebs produz 2 ATPs. Talvez você vai dizer assim, caramba, Giovanni, mas produz muito pouco, então, né? Sim, 2 ATPs é pouco, gente. Mas algo interessante está acontecendo. O NAD está captando hidrogênios e elétrons, e a gente pode entender o NAD como um título que lá na frente vai poder ser sacado. Um título que vai auxiliar numa grande produção de energia lá na cadeia respiratória. Porque o NAD que estava lá no citosol, na etapa da glicólise, e o NAD que está aqui na matriz mitocondrial, eles vão carregar esses hidrogênios e esses elétrons lá para as cristas mitocondriais, e daí vem a última etapa da respiração celular. Entra aqui, gente, na jogada também o FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. O FAD vai também ser responsável como um aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons. Então, a gente tem aqui o FAD-H2. Então, multiplicando por 2, a gente tem que o ciclo de Krebs, ele libera 4 gás carbônicos, 6 NADH, produz 2 ATPs e 2 FAD-H2. No final do ciclo de Krebs, a gente tem o ácido oxalacético, ou oxalacetato, que é aquela molécula que vai se juntar com uma outra acetilcoenzima A, produzir o ácido cítrico, e aí vai tudo de novo. Então, minha gente, o que é importante eu saber de todo esse processo? Lógico que tem várias etapas intermediárias aqui que eu acabei ocultando, mas como eu disse, a gente já falou até um pouquinho demais em relação ao que você precisa aí para o nível médio, para os vestibulares e para o Enem. Mas o que é importante você saber? Que o piruvato que entra na mitocôndria, ele perde um gás carbônico, ele perde hidrogênio, forma ali NADH também, e forma ali o acetil que se junta com o acetil-CoA. Essa acetil-CoA, gente, ela pode vir do metabolismo, de diferentes metabolismos. Metabolismo de carboidratos, metabolismo de beta-oxidação, a gente pode ter no metabolismo aí de aminoácidos, chega, converge aqui no acetilcoenzima A. E aí, a função do ciclo de Krebs, gente, é oxidar completamente a glicose. Até o final do ciclo de Krebs, nós teremos oxidado completamente a glicose, ou seja, retirado todos os carbonos e oxigênio que vão sair ali na forma de CO2, na forma de gás carbônico. Então veja que interessante, de tudo que você come, eu consumo lá glicose, por exemplo, né? Entra a glicose na minha célula. O que realmente sai do meu corpo? CO2, gás carbônico. Ah, Giovanni, então quer dizer que quanto mais atividade eu faço, mais gás carbônico vai sair do meu corpo. Isso, o CO2, que é uma substância inorgânica. Então, quando você pensa em emagrecimento, o que realmente sai do seu corpo é gás carbônico. Olha só que interessante, né? E aí, galera, importante então saber que o ciclo de Krebs produz 2 ATPs no total, que a gente vai multiplicar isso aqui tudo por 2, lembre-se, né, que são 2 acetilcoenzima A, e é uma etapa aeróbica indireta. Por que é uma etapa aeróbica indireta? Porque se não tiver o oxigênio, o piruvato nem teria entrado na mitocôndria. Então precisa ter o oxigênio para que o piruvato tenha entrado na mitocôndria. Uma vez o piruvato dentro da mitocôndria, o que vai acontecer? Vai acontecer o processo ali de descarboxilação desse piruvato até formar acetilcoenzima A. O oxigênio não participa diretamente do ciclo de Krebs. Ele vai ser importante lá na última etapa, conforme eu já comentei anteriormente. Lá na última etapa, o oxigênio vai ser o aceptor final de hidrogênios e elétrons. Então, por isso que a gente diz que o ciclo de Krebs é uma etapa aeróbica, que ele depende do oxigênio, mas depende indiretamente.
Maravilha? Só para a gente deixar aqui a informação bem completa para vocês, ó. Para cada molécula de acetil coenzima A, são produzidos, para cada molécula, 1 ATP, 2 gás carbônicos, 2 CO2, 3 NADH e 1 FADH, né? 1 FADH2. Mas como são 2 acetilcoenzima A por cada glicose, se tem 2 piruvatos, se tem 2 acetilcoenzima A, multiplica por 2, a gente tem como produto do ciclo de Krebs 2 ATPs, 4 gás carbônicos, 6 NADH2, 2 FADH2. Giovanni, e os outros 2 carbonos aqui saem antes, né, na fase lá de acetilação ou DOP, para cada piruvato sai 1 gás carbônico, completando 6 gás carbônico aqui. Então, até o final do ciclo de Krebs, a gente tem aí a oxidação completa da molécula de glicose. E aí, a nossa próxima aula, muito interessante, vai ser sobre a cadeia respiratória, que eu vou gravar separado para não ficar muito longo essa videoaula aqui para vocês. Minha gente, estou muito contente com a nossa comunidade, está crescendo rápido. Se essas aulas estão te ajudando, curta, compartilhe, ajude o professor e até a próxima, minha gente. Um abraço!